consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo. E se tocar que as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É o modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigas e amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos aqui, mais uma live de segunda-feira, e hoje com uma convidada muito especial. Nós vamos receber aqui, estamos recebendo já, a querida advogada Larissa Benevides. Muito bem-vinda, Larissa, ao canal da Auditoria Cidadã. Vamos debater com ela sobre a PEC 32, o que restou aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Vocês viram aí o vai e vem? Foram, acho que 7 relatórios, né, Larissa? Exatamente, Maria Lúcia, 7. 7 substitutivos. Então, hoje nós vamos conversar sobre o que, de fato, restou aí aprovado e quais as consequências e a necessidade de mobilização, tá? Todos vocês que estão aqui participando, vamos nos preparar para essa luta que temos que barrar no plenário. A nossa luta agora vai ser no plenário da Câmara. Então, vamos receber a Larissa. A Larissa é graduada em Direito pela Universidade de Brasília. Ela também é pós-graduada em Direito Processual Civil, advogada no escritório Fishgold Benevides Advogados, ela é sócia, e também ela é assessora jurídica da Frente Servir Brasil e do FONACAT, Fórum das Carreiras de Estado. Então, Larissa, sinta-se muito bem-vinda.
vamos entrar no tema. Eu vou passar para você também dar as boas-vindas, fazer a sua saudação, e já dou as boas-vindas a quem está aí nos assistindo. Quem está aqui pela primeira vez, lembre de dar o like, compartilhar essa live, para que mais e mais pessoas possam ter acesso às importantes informações que a doutora Larissa vai trazer para nós essa noite. Muito bem-vinda, Larissa, sinta-se à vontade aqui no nosso canal, e é uma honra enorme recebê-la aqui. Maria Lúcia, boa noite a todos que estão aqui conosco. A honra é minha de poder ter esse bate-papo com você, poder esclarecer os principais pontos dessa PEC que traz uma grande mudança para o serviço público e precisa ser esclarecida, porque uma série de inverdades estão sendo passadas, e debater e tentar simplificar todo aquele texto, aquela sucessão de textos, que na verdade foram 7, põe coisa, tira coisa, negocia, vai, volta, calada da noite, madrugada, a gente até ficou assim num cenário, texto oficial, texto extraoficial, o que aconteceu? Então, o objetivo aqui é tentar trazer de uma forma bem simples o que está ali por trás daquele texto e que realmente precisa ser barrado no plenário. Não podemos deixar a PEC passar. Exatamente. Larissa, olha, muito bem-vinda. Isso que a gente pretende realmente com essa live, apoiar aí o debate e estimular a mobilização, né? Muita gente já está mobilizada, depois eu quero que você conte para nós, que você também participou em reuniões de liderança, tem convocação para amanhã, depois você fala para a gente. Mas eu queria iniciar essa live com você, Larissa, fazendo um breve resgate, assim, de o que significa essa PEC 32, não é? Ela foi apresentada pelo governo em setembro do ano passado. O governo apresentou o projeto à Câmara dos Deputados. É um projeto, gente, que modifica a Constituição Federal. E não é qualquer modificação, é a maior proposta de modificação já feita. Essa PEC, ela mexe em 27 trechos da Constituição, introduz 87 novos trechos, sendo 4 artigos inteiros. Ela introduz 4 artigos inteiros. Então, é uma grande modificação e ela nem poderia ser chamada de reforma, porque ela modifica o Estado, ela desmonta o que a gente conhece como estrutura de Estado brasileiro. Nós vamos ter outra coisa. E como Larissa falou, é muita desinformação. É muita mentira. Nós da Auditoria Cidadã, chegamos a fazer uma carta aberta com apoio de mais de 130 entidades da sociedade. Divulgamos essa carta aberta questionando as mentiras. Primeiro, que a culpa do desequilíbrio do gasto público não está na estrutura do Estado. A Auditoria Cidadã vem mostrando há 21 anos que o problema das contas públicas no Brasil está localizado na chamada dívida pública, nos mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida alguma, como a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Vocês que acompanham o canal da Auditoria Cidadã já ouviram outras lives. É um mecanismo indecente, porque esteriliza cerca de quase 2 trilhões de reais de dinheiro da população que está depositado nos bancos. Esse dinheiro os bancos depositam no Banco Central, ganham juros diários à custa do orçamento público. Essa operação gera aumento dos juros de mercado, porque à medida em que o dinheiro fica esterilizado lá no Banco Central, gera escassez de moeda e o juro de mercado dispara. E o juro de mercado alto simplesmente amarra todo o funcionamento da economia brasileira. Então, só essa operação, custou, de 2010 a 2020, 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Só essa operação. Sem contrapartida alguma, sem benefício algum. Pelo contrário, né? Prejuízo para a sociedade. Com gasto público e alta dos juros de mercado. Então, o problema não está no servidor público. Na carta aberta,
nós comparamos com dados oficiais do Boletim de Pessoal Federal, nós verificamos a comparativa internacional com dados da OCDE. Então, o Brasil não tem servidor demais, o Brasil não gasta demais com a estrutura do Estado, o nosso problema é outro, não é? O nosso problema é falta de investimento. E uma reforma, de verdade, que melhorasse as condições do serviço público, que corrigisse distorções, ela seria muito bem-vinda. Mas essa PEC 32 não trata disso. Ela desmonta o que está aí, com um objetivo que está muito claro. Eu vou falar só do artigo 37A, Larissa, e vou deixar para você explicar as outras e acrescentar também, porque esse artigo 37A é um escândalo sob o nosso ponto de vista. Ele, no meio de palavras muito simpáticas, né, como compartilhamento, cooperação, o que esse artigo quer dizer na prática? Que o setor privado poderá usar a estrutura pública, as repartições públicas, os prédios públicos, os hospitais públicos, as escolas públicas, vão poder usar as repartições para prestar o seu serviço privado. E o Paulo Guedes falou, ninguém vai cobrar por serviços de educação, saúde. Como não vão cobrar? O setor privado depende de lucro, vive de lucro, vai cobrar sim. Se não cobrar do usuário, então é porque o próprio governo irá pagar para as empresas, para elas prestarem o serviço que elas quiserem, e a gente sabe como isso está funcionando, né? Onde já foi privatizada alguma coisa da saúde. Mas então, é disso que a gente quer falar hoje, o que está por trás desse texto da PEC, né, de uma proposta de emenda à nossa Constituição, que está lá um texto muito técnico, mas que a gente precisa traduzir de forma bem fácil para as pessoas entenderem o imenso risco e a necessidade de mobilizar. Tem pandemia? Não quer ir para a Câmara? Pega o telefone, ligue para os gabinetes, né? Mande e-mail, mande o WhatsApp para os contatos que você tem muita coisa que pode ser feita. Então, vamos ouvir a Larissa, que com certeza tem informações importantíssimas para trazer para essa live hoje. Larissa, pode abrir seu microfone e usar da palavra, que todos estão aqui hoje para te ouvir, viu? Imagina, eu que estou aqui para aprender e debater com você, para a gente justamente juntas esclarecer tudo o que está por trás dessa PEC. Eu vou puxar exatamente um dos pontos que você tratou, Maria Lúcia, de que o problema não está no servidor público. A máquina não está inchada como tanto se vende. Se diz que a gente tem que rever o serviço público, que haveria gasto excessivo, que é preciso desligar aqueles cargos ditos obsoletos ou desnecessários, que é um dos grandes problemas da PEC. Mas não, falta servidor público, falta mão de obra. E, inclusive, o servidor público ele tem que ser reconhecido por poder se adequar à estrutura que ele vive hoje. Muitas vezes falta papel na repartição pública, falta muito material. O problema não está no serviço público. Inclusive, a PEC, quando foi entregue em 3 de setembro do ano passado no Congresso, por um bom tempo ela ficou parada. E por um bom tempo a gente ficou atrás de ter informações sobre a suposta economia que o Paulo Guedes tanto defendeu. E eram números tão díspares, Maria Lúcia. Uma hora ele falava que era 300 bi, 800 mi, e confundia bi com mi, não tinha número que coincidia em cada uma das matérias que ele falava. Então a gente falou, cadê o estudo de impacto orçamentário dessa reforma, para a gente ver essa economia que ele está falando? Então, acionamos o Ministério da Economia via Lei de Acesso à Informação, eles não veicularam num primeiro momento, depois de alguns recursos, eles trouxeram alguns documentos bastante simplórios, foi preciso ir ao STF para pedir essa documentação. Só que como não foi dado andamento no ano passado a essa PEC, o Supremo entendeu que não era o caso de intervir. A PEC só começou efetivamente a andar com Arthur Lira quando ele assumiu. E aí sim a PEC começou a correr a toque de caixa. Então, de setembro até mais ou menos fevereiro,
vamos falar até março. A PEC ficou ali um pouquinho paradinha, não teve tanto holofote, mas continuávamos trabalhando, tentando insistir, buscando documentos que a embasassem. E nada desses documentos aparecerem. Começaram as audiências públicas, tanto na CCJ quanto depois na comissão especial. O ministro Paulo Guedes esteve presente em 2 ocasiões, prometeu esses estudos. Inclusive, ele foi oficiado a apresentar esses estudos e absolutamente nada foi apresentado. Então, cadê a economia? Se o problema está no servidor público e supostamente a PEC ia resolver o problema, nunca foi mostrado. Tanto que fomos ao TCU, o TCU intimou ao Ministério da Economia para que prestasse informações, Casa Civil e Ministério da Economia. E o Ministério da Economia finalmente assumiu que não tinha estudos. Simplesmente não tem, não foi feito. Contrariando o dispositivo constitucional, que pede que toda proposta de alteração seja acompanhada de um estudo de impacto orçamentário. Então, a gente já tem aí um grande furo, a primeira inverdade que é vendida. Não há economia comprovada na PEC. Não há nada demonstrado, nenhum cálculo foi feito. Inclusive, pesou bastante uma nota técnica feita pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, a nota técnica 69, que concluiu de forma expressa que a PEC deverá, eu vou até ler aqui porque a frase é bem forte, deverá piorar a situação fiscal da União, seja por aumento das despesas ou por redução de receita. Então, a economia aí não existe. O que se vê na PEC da forma como ela passou hoje na comissão especial? O texto mudou muito, foram 7 relatórios, foram várias negociações. Em meio às votações, 8 deputados chegaram a ser trocados para que votassem a favor do governo. Então é importante alertar para isso, da negociação que aconteceu ali. Então a PEC não foi aprovada com folga pelo governo. A PEC foi aprovada com grande aperto, foi preciso trocar deputados para que justamente houvesse uma aprovação na comissão especial e para que ela vá ao plenário. Então, vê-se aí que a situação não está fácil, e a troca de relatórios. Quando não tinha negociação, o relator apresentava um relatório, um texto muito mais forte, o que a gente chama de pacote de maldades. E um dos principais pacotes de maldade você já trouxe, que foi o artigo 37A, que a gente chama de terceirização, que é colocar servidor público para trabalhar na iniciativa privada, o que eles estão chamando, com termos bem bonitos, como você também colocou, de parcerias, de compartilhamento. O que a gente vai ter na realidade é justamente o servidor público trabalhando pela iniciativa privada, e quem vai ter o lucro? A iniciativa privada. É isso que se quer? Não bastasse esse 37A, que permite essa forma de terceirização, a gente tem o contrato por prazo determinado, as ditas as contratações temporárias. Hoje elas existem, as hipóteses são bastante restritas no texto constitucional e quer se abrir muito para a contratação de temporários. Primeiro, o grande absurdo é que a contratação temporária vai poder durar até 10 anos. Você acha, Maria Lúcia, que é temporário ter 10 anos de contratação temporária? Não bastasse, o texto é expresso ao falar que para atividades permanentes, não só transitórias e de excepcional interesse, vai poder ter contratação temporária. Então, a gente vai ter contratação temporária de 10 anos e a gente vai ter contratação temporária para atividade permanente. Então, a gente já acende o olho. O que a gente vê da soma dessas 2 formas novas de contratação? Primeiro, vão substituir o servidor público por temporários ou terceirizados. É isso que se quer. Se quer enfraquecer o serviço público por meio dessa contratação de temporários, por meio dessa terceirização. Então, se por um lado o governo diz que manteve a estabilidade, e é importante falar que a estabilidade no serviço público é uma garantia, uma prerrogativa, não é um privilégio. Se vende a estabilidade como se privilégio fosse. Não, é uma garantia para que o servidor atue de forma independente. O servidor público não deve se submeter ao governo em exercício. Ele deve autuar um particular por eventualmente algo de errado que fez, ele deve denunciar alguma prática ilícita que ele presencia na administração pública, e estamos vendo isso cada vez mais. Vários episódios estão se tornando cada vez mais conhecidos nessa seara. Então, é preciso garantir essa independência, essa imparcialidade do servidor público, e a estabilidade está aí para isso. Então, muito se bateu na estabilidade, e a estabilidade foi mantida no texto. Então, é uma vitória se manter o texto, mas o texto ainda está ruim, o texto ainda está horrível, e vai ser muito difícil a gente emendar um texto ruim. Por isso que a ideia é ir contra o texto no plenário, porque a gente não consegue remendar o que já está muito ruim. O negócio vai sair pior ainda, né? Então,
a preocupação é que justamente o texto não passe. Mas voltando, a gente tem a manutenção da estabilidade, a gente também não, a gente conseguiu ir contra aquela contratação de comissionados, são os cargos em comissão, que é justamente aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, a qualquer momento um servidor ele pode ser não digo servidor, uma pessoa pode ser contratada para trabalhar para a administração pública e a qualquer momento ela pode ser desligada. Ou seja, se agradar, ela está sendo contratada. Se ela desagradar, ela vai estar sendo desligada. Havia uma flexibilização e uma facilitação desses procedimentos, que também não foram encampados nesse novo texto. Então, se por um lado a gente teve-se mantida a estabilidade, teve-se mantida pelo menos a regra atual dos comissionados, para um suposto respeito ao concurso público, o concurso vem muito enfraquecido agora com a contratação de temporários, que é um procedimento simplificado. Às vezes nem procedimento precisa ter, pode ser uma entrevista, pode ser uma análise de currículo, então vai se ter aí um subjetivismo extremamente grande. E a gente vai ter a terceirização, que é o compartilhamento de estrutura física e de pessoal que vai vir disciplinado em lei. Ou seja, a Constituição traz alguns parâmetros bastante abertos para se ter uma regulamentação que não se conhece. Então, está aí um enfraquecimento muito grande do serviço público. Quer-se trocar servidores públicos efetivos por temporários e terceirizados. E, num contraponto, tem se facilitado o desligamento de servidores públicos. Pensou-se por meio da PEC em desligar por insuficiência de desempenho, o que não é ruim. Acho que você trouxe uma ideia muito importante que não se é contra a reforma. As estruturas elas podem ser aperfeiçoadas, inclusive o desligamento por insuficiência de desempenho, ele existe no texto constitucional desde a emenda 19, só que nunca foi regulamentado. E o servidor público não é contra essa regulamentação. De fato, o bom servidor, ele tem que ser recompensado, ele tem que ser mantido. Eventualmente, aquele servidor que não atende às expectativas, tem-se meios de desligá-lo. Só que agora houve uma facilitação desse desligamento, muito porque se quer trocar o servidor público efetivo, estável, por temporários e terceirizados. Então, introduziu-se agora o que se chama de desligamento por obsolescência ou desnecessidade. Vai se poder falar que o servidor ele é obsoleto ou desnecessário, ou o cargo que ele ocupa. E aí se traz muito o exemplo padrão, que é o datilógrafo. Eu não preciso de um datilógrafo, eu não preciso de um assessorista. Tudo bem, concordo, as coisas evoluem, ainda mais na velocidade de hoje, mas esse servidor público, ele traz uma bagagem muito grande de administração pública, ele pode ser reaproveitado. Ele deve ser reaproveitado, ele tem uma experiência que tem que ser honrada. Tem um tempo de serviço aí de administração pública que precisa ser readequado. Então, não é simplesmente, a pessoa não é descartável. Quem é descartável? Inclusive, na própria iniciativa privada, se a gente tem um empregado com anos de serviço, reconhece esse trabalho, a gente tem fundo de garantia, tem adicionais, tem uma série de multa pelo desligamento arbitrário, e sequer disso foi pensado para o serviço público. Então, desligar por desligar, por considerar obsoleto, o que vai ser considerado obsoleto? Nem padrões mínimos foi colocado no texto constitucional. Então, além disso, pode-se desligar o servidor público por uma decisão judicial que a gente diz que não transitou em julgado. O que é não transitar em julgado? É uma decisão recorrível, uma decisão meramente proferida por um colegiado. Então, facilitou-se o desligamento por aí também. No texto atual da Constituição, é preciso que a decisão judicial seja irrecorrível. Está se abrindo agora o desligamento para justamente poder ser uma decisão judicial ainda passível de recurso apenas proferida por um colegiado. Então, são várias medidas para facilitar o desligamento do servidor público, medidas que aguardam, por mais que tenha um parâmetro que está sendo inserido no texto constitucional para que ela seja possível, ainda vamos conhecer os pormenores em possíveis regulamentações, e tem se facilitado a contratação de temporários e terceirizados, em clara violação ao princípio da impessoalidade, da moralidade administrativas. A impessoalidade é justamente que garante a imparcialidade do servidor público. A moralidade é que a atuação seja isenta, que seja em função do bem público, do interesse público. E justamente vê-se um movimento para apadrinhamento político, para corrupção, para que o conhecido seja trazido para a administração pública. E é isso que nós temos que ir contra. Então, os dois pontos mais sensíveis e que estão mantidos no texto da comissão especial é justamente o 37A. Então, muito vai ser ouvido o 37A, da terceirização, do compartilhamento de estruturas,
e que de forma muito bonita eles vão chamar de parcerias, e a contratação de temporários, que é o contrato por prazo determinado, que é por prazo determinado de 10 anos, ou seja, pega 4 anos de mandato, mais 4 ainda continua para uma contratação temporária. Isso não faz o menor sentido. Então é preciso brigar contra isso. Não bastasse essas duas, vamos dizer, barbáries, somadas às hipóteses de desligamento que eu citei há pouco, que é a decisão não transitada de julgado, a decisão irrecorrível, a obsolescência, a desnecessidade, vem uma insuficiência de desempenho, que eu repito, não somos contra, mas é preciso bem disciplinar a insuficiência de desempenho. Apenas se diz que uma avaliação, um servidor mal avaliado, em 2 avaliações consecutivas ou 3 intercaladas, vai poder ser desligado. Ou seja, não se garante um procedimento padrão que vá garantir recursos, que vá garantir a possibilidade do servidor se posicionar mediante uma nota ruim. Como que vai acontecer? É preciso, então, apenas se fala que o ciclo avaliativo vai ser de 12 meses, mas como que ele vai acontecer? Então, a gente não tem garantia nesse ponto também. É preciso trazer a redução de jornada, ou seja, vai poder se reduzir jornada de servidor público com redução de remuneração, de forma arbitrária pela administração pública, então vamos ter uma perda remuneratória. No inciso 23, que está sendo proposto para o artigo 37, tem uma retirada de vários direitos, como adicionais de substituição, alguns adicionais por tempo de serviço, que são importantíssimos, principalmente para servidores estaduais, municipais e distritais. É uma parcela importante da sua remuneração. Inclusive, a gente vai ver muita perda remuneratória para a saúde e a educação, serviços esses que vão poder ser terceirizados e vão poder ser objeto de contratação temporária. Inclusive, a gente teve uma liberação de edital de contratação temporária no Distrito Federal semana passada, uma das maiores que já se viu, para professores. Professor não é atividade temporária, professor é a atividade mais cara que a gente tem hoje em dia. O professor está aí para formar a sociedade. E, infelizmente, foi considerado como uma atividade temporária. Como que o professor vai ser assim, de tamanha importância? Então, são esses pequenos pontos, pequenos, grandes pontos que precisam ser combatidos. A facilitação de contratação de vínculos precários, a facilitação de desligamento do servidor público, 2 medidas que foram conjugadas em contrariedade ao espírito da Constituição, de moralidade, de impessoalidade, redução de remuneração com redução de jornada, e é preciso combater, é preciso juntar. E a propalada economia, eu volto a dizer, não foi comprovado, e o próprio Ministério da Economia já assumiu. Então é por isso que é preciso nos mobilizar, Maria Lúcia, é preciso ir atrás, é preciso conhecer, e não se vender o discurso que servidor é caro, que servidor é acomodado, que servidor não vai atrás de melhorar. Servidor já é avaliado, inclusive, para percepção de gratificação de desempenho, que é a parcela importante da sua remuneração em muitos casos. Servidor, ele precisa estar ali atualizado. Há escolas de governo para isso, que é uma grande riqueza da administração pública brasileira hoje, a manutenção de escolas como a ENAP, que são de grande referência não só no país, mas internacionalmente. Então, o serviço público precisa ser protegido. Ele não pode ser mais vilipendiado da forma como está, Maria Lúcia. E eu agradeço esse espaço aqui que você está nos dando para justamente levar essas questões a conhecimento da população em geral. Acho que você está no mudo ainda. Maria Lúcia, acho que está mudo ainda. Perdão. Então, nós também que estamos super agradecidos pelas informações consistentes que você nos traz, atualizadíssimas, né? De uma votação que está acontecendo agora, não é? Muito atual. E eu queria marcar alguns pontos que você trouxe. Primeiro, a mentira, né? Que não tem economia nenhuma por trás dessa PEC, gente, e que o rombo das contas públicas também não está e nunca esteve no dispêndio com os servidores públicos. Servidores públicos são necessários para manter a estrutura do Estado, a prestação do serviço à população. Os estudos que estão lá na justificação da PEC, né, se vocês lerem lá o texto original apresentado pelo governo, tem lá as justificativas apresentadas lá pelo Paulo Guedes. Ele cita 2 estudos do Banco Mundial. Nós fomos atrás desses estudos, Larissa, tem tantos erros. Primeiro que na hora que eles falam do gasto público, eles consideram o gasto público sem
considerar o gasto com a chamada dívida pública. Então, eles distorcem os dados assim, porque se o gasto com a dívida pública é quase 40% do orçamento federal todo ano, você apaga esse gasto e divide os outros 60%, você tem uma pizza totalmente distorcida, porque você já tirou, você está considerando 60% como se fosse 100%. Então, lá eles fazem isso, eles ignoram completamente que o problema das contas públicas, da crise, eles falam da crise de 2015 e 2016, falam da queda do PIB, joga a culpa no servidor, quando, na verdade, aquela crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Então, o estudo do Banco Mundial ainda fala que servidor público ganha muito, é outra mentira. Não é? Em âmbito federal, 77% dos servidores ganham abaixo de 2 salários, abaixo de R$4 mil. 77%. Então, e nos estados e municípios, a maioria ganha, a imensa maioria. Nos estados, quase 90%, e nos municípios, mais de 90%, recebem até 2 salários mínimos. Então, como é que ganha muito? Né? E mais, onde existem distorções, salários acima do teto, privilégios, né? Esses estão fora da reforma. A reforma não toca nos juízes, nos magistrados, nos procuradores, nos promotores, não é? Nas Forças Armadas. Então, o problema é deputados, senadores, juízes, procuradores, promotores, militares das Forças Armadas. Esses todos estão fora da PEC. Então, se você está acreditando aí nas mentiras que são ditas, não acredite. O serviço público é importante para toda a sociedade, e a sociedade vai ser atingida como um todo, não só o servidor público que está sendo atingido em cheio, sim, porque está tendo muita perda de direito e muitas carreiras ameaçadas de extinção, né, Larissa? Porque o que vai ser essa coisa de considerar obsoleto? Será que nesse compartilhamento, vamos pensar numa hipótese, com esse compartilhamento de estruturas, se uma empresa privada chega e assume aquele serviço ali, e aquele cargo, ela não precisa mais ter concurso para determinado cargo, porque a empresa está ali fazendo o serviço e ganhando, e lucrando. Vai parar de ter concurso para aquele cargo, em primeiro lugar. E depois, esse cargo pode ser considerado um cargo em extinção. Por quê? Porque aquela empresa que entrou ali está dando conta de fazer o serviço. Agora, em que condições? Na pandemia, nós vimos aí várias OS lá do Rio de Janeiro privatizadas com cadeado na porta, em plena pandemia. Os hospitais públicos nunca fecham, 24 horas abertos. Né? Então, a sociedade que está acostumada ali a ter o postinho, a vacina gratuita para o seu filho, não é? Um médico, nem que seja ali um enfermeiro em primeira mão. Olha, isso tudo está sendo colocado em risco. A escola gratuita está em risco com essas medidas. E eu coloco também uma grande dúvida, Larissa, queria te ouvir sobre alguns pontos aqui. Que a gente, inclusive, falou na Carta Aberta. A nossa Carta Aberta foi um documento pioneiro aí nessa PEC. Ela foi publicada em janeiro, foi enviada para todas as autoridades, deputados e deputadas, senadores e senadoras. Foi também base para uma interpelação extrajudicial. Nós interpelamos os parlamentares, porque é uma mudança muito grande, como você falou muito bem, sem um estudo técnico. É uma reforma, gente, que vem de fora para sucatear o serviço público e abrir espaço para o setor privado. Eu queria que você comentasse um pouquinho dos danos, porque
tem servidora pública acomodada achando que essa PEC não vai atingir os atuais. No exemplo que eu acabei de dizer, gente, se tiver outra empresa na sua repartição ali para fazer a mesma coisa, o seu cargo corre risco de entrar em extinção. Como é que você não vai ser atingido? Então, tem reflexo, sim, para todos e todas. E se o cargo for extinto, a paridade vai ser com base em quê? A paridade de quem já está aposentado, se o cargo for extinto. Então, vamos nos mobilizar, tá? A PEC acaba com o termo função pública, não é, Larissa? Que é um termo importantíssimo, inclusive, se considerarmos toda a jurisprudência que existe para proteger essa questão dos servidores públicos, sempre tem referência à função pública. A PEC simplesmente elimina esse termo e cria 5 vínculos, sendo 4 precários. 4 precários. Só um que vai ter concurso público. Os outros, como a Larissa falou, pode ser uma entrevista, né, Larissa? Pode ser uma contratação, assim, totalmente aleatória. E imaginem a margem de corrupção, de rachadinha, que isso aí vai significar. A perda de qualidade em função dessa situação é gritante. E as pessoas que estão aplaudindo aí a questão da avaliação de desempenho, como você também lembrou, Larissa, já existe desde 1998, com a emenda 20, emenda constitucional número 20. E, embora não esteja devidamente regulamentada, já é feita uma avaliação de desempenho para fins de gratificações, para várias situações. Antes de me aposentar, olha, eu me aposentei em 2010. Antes de me aposentar, eu já era avaliada. Tinha as metas a serem cumpridas na Receita Federal, tinha metas, se trabalhasse na fiscalização eram determinadas metas, na tributação eram outras metas, na delegacia de julgamento eram outras, arrecadação, outras metas de acordo ali com o setor que a pessoa trabalhasse. Então, essas metas e avaliações de desempenho já existem há décadas. Não precisa de PEC para isso, não é? Então, todos esses pontos são extremamente nocivos e essa PEC chega a mexer também com estrutura econômica, né? Ela proíbe medidas de governo que venham a favorecer estatais em detrimento da livre concorrência. Esse é um item que estava também nesse vai e vem aí dos relatórios. Se você tiver chance de colocar aí como é que ficou esse item, porque é um absurdo, é como se o governo não pudesse dar uma prioridade no investimento das empresas estatais. Ele não pode, ele fica proibido pela Constituição de fazer algo que beneficie alguma empresa estatal, porque a iniciativa privada quer a mesma coisa. Olha que absurdo, não é? Quer dizer, tirar do Estado uma prerrogativa do próprio Estado, né? De atuar como Estado em defesa do interesse público. Então, são tantos pontos, Larissa, eu volto a palavra para você comentar mais algumas coisas. Estão chegando perguntas aqui, nós também vamos reservar um tempinho para responder algumas perguntas dos nossos internautas. Quem ainda não deixou o seu like, deixe, compartilhe e curta, aí se inscreva no nosso canal para que mais e mais pessoas acessem essas informações. Pode falar, Larissa. Você tocou em pontos assim essenciais. A questão do desempenho. O desempenho, ele precisa ser melhorado, nunca se é contra uma melhora. Eu volto a falar, não se é contra uma reforma, é contra o texto que está sendo proposto. O desempenho existe e ele é base para vários pagamentos, inclusive do servidor público, como a gratificação de desempenho, para evolução na carreira. Porque também uma falácia que é muito vendida é que o servidor público rapidinho está no topo da carreira. Não, o servidor público ele precisa sim de tempo de serviço para avançar na sua carreira,
mas ele precisa também ser bem avaliado, ele precisa comprovar horas em cursos de aperfeiçoamento, são vários os requisitos que o servidor público ele tem que cumprir, ou seja, o serviço público ele tem que ser bem prestado, não é o comodismo que tanto se vende. Você pontuou muito bem, o servidor público ganha pouco, a grande maioria ganha pouco do serviço público, e algumas parcelas estão sendo cortadas, parcelas justamente dos servidores que estão na base com isso. A reforma, ela vai pegar, sim, os atuais servidores. O relator muito vendeu que ela não pegaria atuais servidores públicos. De fato, em alguns pontos a gente teve uma certa melhora, um certo avanço, mas eles não deixaram de ser atingidos. E no que eles vão ser atingidos? Na avaliação de desempenho. Se houver avaliações em curso, as normas hoje vigentes vão ser aplicadas, mas as possibilidades de desligamento, elas vão poder ser aplicadas para aqueles servidores que estão ali, principalmente em termos de insuficiência de desempenho. Então, o servidor ele vai estar sendo atingido, sim. Parcelas indenizatórias que são pagas hoje, baseadas em atos infralegais, vão ser cortadas em 2 anos. Então, o servidor ele vai deixar de ter essa compensação. Às vezes, um gasto que é feito em nome do serviço, ele não vai mais receber, por exemplo. Então, o servidor atual ele não está tão isento como se vende, como se fala o relator. Então, é preciso ficar de olho aberto. Avançou-se no relatório, é preciso reconhecer que sim, é um dos poucos pontos que a gente pode falar assim, ok, o atual servidor ele teve algumas garantias resguardadas, mas ele não deixou de ser atingido nesse ponto. É preciso, então, todo mundo tem que se mobilizar e ficar de olho. E não quer ir para a rua? Vamos por meio das redes sociais, vamos se posicionar, acionar um parlamentar, usar uma rede social para esclarecer alguma falácia. Porque é muito comum a gente ter esse discurso pronto de que o servidor enche o Estado, que ele é acomodado, ele tem que melhorar. Vamos trazer o privado, porque o privado corre atrás, porque o privado está sempre se atualizando, ele vai ser muito melhor. Não, ele não tem experiência. E o privado pode ter interesses privados também prevalecendo. O servidor público, ele está ali, já passou por uma seleção, o procedimento é totalmente diferente. É preciso ficar de olho, é preciso se mobilizar. A Frente Servir, capitaneada pelo professor Israel, tem tentado trazer para as redes sociais alguns esclarecimentos. Então, caso se tem interesse em conhecer um pouco mais, vale buscar esses canais. A Auditoria Cidadã está aqui para isso, a Frente Servir está ali para isso. A gente tem ferramentas como Telegram, WhatsApp, enfim, qualquer meio de comunicação que espalhe a informação de uma forma correta, porque também a gente tem que preocupar com as tal das fake news. Mas temos canais específicos, temos canais gabaritados que podem ser procurados para que essa mobilização aconteça. E para quem tiver interesse, a mobilização está acontecendo nos aeroportos, quando os parlamentares chegam aqui na terça-feira. Então, as entidades integrantes do FONACAT e outras interessadas estão organizando recepções nos grandes aeroportos, principalmente aqui em Brasília, tanto quanto os parlamentares saem das suas bases quando eles chegam aqui em Brasília. E a ideia é reunir amanhã às 4 horas da tarde no anexo 2 da Câmara, para justamente pressionar. Não se quer a aprovação no plenário. O texto sequer pode chegar a ser votado lá. Vai passar primeiro por uma adesão ou não ao texto. A gente estima que o Arthur Lira só vai levar quando ele souber que tem os 308 votos, e vamos trabalhar para que ele não alcance esses 308 votos. E caso ele alcance, destaques vão ser trabalhados justamente para tentar remendar o texto. Mas é importante falar, remendar o que está ruim é muito difícil. A mobilização tem que ser para ir contra o texto. E pontuando uma questão que você trouxe também de suma importância, é a questão da livre concorrência. Esse ponto não foi acolhido no relatório da comissão especial, então pode-se dizer que teve um avanço aí também, na questão da concorrência das estatais. Então, pelo menos aí conseguiu-se algum ganho. Mas eu volto a falar, os ganhos foram muito poucos, tem muitas perdas que precisam ser esclarecidas e que precisam ser principalmente combatidas. O serviço público precisa ser protegido. E vamos lembrar das grandes conquistas do serviço público. A vacinação, o SUS, a nossa grande conquista frente à pandemia. A gente está sendo modelo de vacinação. A vacina chegou e o Brasil é modelo de vacinação. O Brasil já passou na frente de vários países, porque a gente tem um serviço público de qualidade aplicando vacina em todo mundo. Então é hora de privilegiar, é hora de reconhecer. Eu não vou usar o termo privilegiar para não ser nada pejorativo. É hora de reconhecer
o bom trabalho que está sendo feito. E cada vez mais o serviço público ele é mais preparado. Se pegar levantamentos de formação, de realização de mestrados, doutorados para os servidores públicos, desbanca-se a iniciativa privada. A gente tem grandes nomes muito bem formados no serviço público e temos que privilegiá-los e segurá-los no serviço público para justamente a iniciativa privada não os tire de lá. Ele está ali atuando em bem do serviço público e é preciso privilegiar essa classe, é preciso reconhecer, eu vou usar o termo. A gente sempre fica falando em privilégio, não é privilégio, é reconhecimento, porque o bom trabalho está sendo feito. Maria Lúcia? Sim, com certeza, Larissa. Então, vamos repetir o lugar de mobilização. É nos aeroportos, aqui de Brasília. E amanhã no anexo 2 da Câmara. No aeroporto, vocês vão se reunir na parte da manhã ou o dia todo? Sempre privilegiando a manhã, porque é o maior horário de chegada, mas se alguém puder ir à tarde, vai ter gente lá o dia inteiro. Vamos privilegiar desde 7 horas da manhã, receber os parlamentares porque assim, e temos que ser realistas, é muito tema sendo votado na Câmara. Os parlamentares não conseguem conhecer a fundo todos os temas. Uhum. Então, as inverdades são vendidas para os parlamentares também, sim, que às vezes podem se pegar numa coisa que não é real. Então, o trabalho de esclarecê-los também. Assim, ninguém precisa saber de tudo. Então, esclarecer o parlamentar, a gente busca justamente textos rápidos, diretos, e mostrando justamente onde estão as inverdades. Então, amanhã, aeroportos, Brasília principalmente, ou as grandes bases, a gente tem São Paulo, Rio, Nordeste, que tem um número expressivo, mas se puder Brasília, ótimo. Anexo 2 da Câmara, às 4 horas da tarde. Vamos fazer barulho lá, sim. Viu, gente? Tomem nota, então, hein? Na Câmara dos Deputados, no anexo 2. Né? Isso que é o anexo que dá acesso ali ao plenário. E na parte da manhã, de preferência, nos aeroportos, né? No aeroporto de Brasília ou nos aeroportos de grandes capitais, que os parlamentares estarão vindo, né, para Brasília, saindo dos seus estados e vindo para Brasília. Então, quem estiver em Brasília, vá para o aeroporto de Brasília. E quem não puder ir, usem as redes sociais. Na sexta-feira mesmo, o nosso pessoal da Auditoria Cidadã, aliás, no dia 23, né, no dia que foi votada a PEC, o texto base, o nosso pessoal ficou até tarde trabalhando e colocou lá um post em todas as redes sociais da Auditoria Cidadã, está na página, está no Twitter, está no Facebook, no Instagram, com o nome, o partido, o estado e a foto de todos que aprovaram o texto base na comissão especial, depois desse troca-troca que a Larissa lembrou. Quando o governo via que o parlamentar tinha sido convencido, né, de que essa PEC não poderia ser aprovada, o governo ia lá e trocava por um que iria votar a favor. Não é? Então, olha só que luta, gente. Nós colocamos, então, nesse post, a cara de todos que votaram a favor desse absurdo, desse texto na comissão especial. É muito importante que vocês compartilhem isso nas redes sociais também, porque eles olham muito as redes sociais. E, hoje em dia, a cara deles lá nas redes sociais é como a cara no poste, entendeu? É como a cara deles no poste virtual, como eu coloquei lá nas nossas redes. Cara no poste virtual. Quem vota essa PEC 32 não volta. Nós não podemos votar mais nesses deputados e deputadas que estão votando, aceitando votar essa PEC 32. Então, a pressão agora é fundamental, porque, como a Larissa explicou, não está tão fácil assim para o governo, não, porque o absurdo aqui, gente, é muito grande. É um escândalo, tá? Então, é hora de pressionar. Eles são, sim, Larissa, eles são, sim, enganados, viu? Às vezes o líder lá faz um acordo e vem com aquele acordão para a base
E, então, é muito importante esse esclarecimento. Muitos até falam assim, eu vou com o líder, porque não conhece a matéria. Justamente, você trouxe a questão do líder, eu vou com o líder, eu vou com o líder. Então, é preciso esclarecer, o trabalho de esclarecimento é muito importante. E instigá-los via rede social, porque o comentário fica lá para livre acesso de todos. Para quem é a favor e quem é contra. É um trabalho de extrema importância. Ele ser questionado, ele vai ter que responder, porque senão fica feio para ele. É esse poste mesmo. Acho que você usou uma analogia perfeita. É o poste que está ali, está dando a cara a tapa e ele vai ter que responder. Exatamente. E ano que vem tem eleição. Então, minha gente, é hora mesmo de dizer, para colocar lá na rede social de cada um que votou a PEC, pressionar, 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 porque se ficar fácil, entendeu? Se ele vai lá, vota e não tem desgaste nenhum, eles não vão ter problema de votar isso aí no plenário, porque vocês podem ter certeza que o governo está aí liberando emendas, liberando cargos, liberando muita coisa para conseguir aprovar essa PEC, como sempre, não é? Como sempre fez. Então, do nosso lado, as nossas armas são outras, né? As nossas armas são a conscientização, a defesa do interesse da sociedade, do interesse público, de um Estado forte, atuante. Nós não somos daquela turma que quer destruir as instituições, não. Nós queremos as instituições funcionando e funcionando bem. E, para isso, tem que ter uma estrutura de Estado. Essa PEC 32 arrebenta com tudo. É iniciativa privada, é contratação de qualquer jeito, na base ali do toma lá da cá, na base da amizade, do apadrinhamento, da troca de favores. Gente, olha o retrocesso. Nós conseguimos essa estrutura de moralização do serviço público, concurso, contratação por concurso, competência, às custas de muita luta. Essa PEC derruba tudo e mais, sem estudo algum, né, Larissa? Sem nenhuma justificativa que se sustente. Então, realmente, a luta é para barrar essa PEC 32 e a gente vai fazer isso. Larissa, eu vou ler aqui algumas perguntas e aí uma chegou por e-mail mais cedo. A pessoa está animadíssima com a live e agradeço aí pelo envio da pergunta. Ela coloca assim: precisamos explicar as consequências do parágrafo 3º do artigo 41, porque até o presidente da ANESP alerta que não há critérios subjetivos para declarar o cargo desnecessário ou obsoleto, e qualquer cargo pode vir a ser extinto. Sendo assim, é fundado o temor de substituição de concursados por apadrinhados. Por exemplo, um TRF de um determinado estado, que ela não quis dizer qual, criou 200 cargos comissionados recentemente. Se aprovada essa PEC, ele pode decretar a extinção dos cargos e ficar só com os comissionados. Olha essa... eu não sei se esse foi um dos últimos avanços que vocês acabaram conseguindo, que você comentou no início, que conseguiu segurar um pouco essa situação. Não, mas assim, essa situação que ela relata, pergunta, você pontuou muito bem, justamente. A gente não tem critérios para dizer o que é desnecessário, obsoleto e desnecessário. Obsoleto você ainda pode pensar, uma coisa que foi ultrapassada, que deveria ter sido atualizada, não foi. Agora, o que é desnecessário? Como é que um cargo vai ser declarado desnecessário? Ele é desnecessário porque a iniciativa privada entrou e está prestando aquele serviço? É o enfraquecimento do serviço público que está acontecendo ali. Vai ser desnecessário porque permitiu-se a parceria, o compartilhamento de estrutura física, entrou ali um privado para fazer aquele serviço público e o cargo se tornou desnecessário. Então, eu vou desligar o servidor público. E o que chama a atenção nesse parágrafo 3º que ela traz na pergunta é que sabe o que o servidor que teve o cargo desnecessário vai receber, Maria Lúcia? Um salário por ano de serviço. É isso que ele recebe se o cargo dele for reconhecido como desnecessário ou obsoleto. Você imagina, então, um servidor ali com 20 anos de carreira. Ele vai receber 20 salários? É isso que basta pelos 20 anos que ele teve de prestação de serviço público e de uma hora para outra ele vai simplesmente perder o cargo dele por critérios que nem se sabe quais serão?
Então, é que ficar de olho, sim. Esse parágrafo terceiro ele é muito, muito preocupante, justamente por essa falta de critérios. Isso, e eu acho que você foi no ponto, Larissa, quando você fala desnecessário, por quê? Porque a iniciativa privada entrou, é o que a gente vem denunciando, lá do artigo 37A. Uhum. O artigo 37A permite compartilhar, imagina, o setor privado não vai ter que fazer investimento nenhum. Ele vai chegar lá e usar a estrutura pública, usar tudo público, e o usuário não vai nem saber quem está ali é um terceirizado, é um funcionário da iniciativa privada, é um concursado, com quem, olha só a situação de insegurança para a sociedade e vulnerabilidade para o serviço público. Larissa, antes de ler as outras, várias perguntas chegaram pelo chat, eu faço questão de ler aqui o nome dos 28 que votaram a favor da PEC. Porque tem que ficar registrado, porque esses caras não podem receber o seu voto no ano que vem. Essas pessoas têm que ser incomodadas, tá? Porque elas votaram um texto sem uma justificativa, sem um estudo do governo que dê sustentação a esse desmonte do Estado. Então, vamos lá. O Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, o Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, o Arthur Maia, que inclusive é o relator, do DEM da Bahia, o Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, o Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, o Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, o Mauro Lopes, do MDB de Minas Gerais, o Sérgio Souza, do MDB do Paraná, o Bosco Costa, do PL de Sergipe. Olha bem, hein? Nenhum desses merece seu voto, hein? Anota aí. O Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, o Paulo Ganimi, do Novo do Rio Grande do Sul, o Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, o Fernando Monteiro, do PP do Pernambuco, o Ricardo Barros, que está muito mal na fita, né, lá na CPI do Senado, do PP do Paraná, o Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, o Misael Varela, do PSD de Minas Gerais, o Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, o Haroldo Martins, do Republicanos do PR, o Henrique Paraíso, do Republicanos de São Paulo, o Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, Euclides Petersen, do PSC de Minas Gerais, Marcelo Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul, Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, e Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Primeira coisa que a gente nota nessa lista, pessoal, só homens. Vocês viram? Só 100% de quem aprovou essa PEC na comissão especial, homens. E tá aí, tá gravado aí no YouTube o nome deles. Quem não chegar lá nas nossas redes para compartilhar, curtir, compartilhar, copiar lá na rede deles, copiem lá em todos os comentários da rede deles. Nós temos que pressionar essas pessoas, porque com esse voto aqui é que elas deram andamento nessa PEC. Se mais e mais tivesse votado contra, essa PEC estava parada lá na comissão, né, Larissa? Sim. Ou já parava de andar. Então, a responsabilidade dessas pessoas aqui, gente, é gigante. Tal como a responsabilidade dos que votaram antes na CCJ também, passando por cima de várias inconstitucionalidades. Nós estivemos lá na live da CCJ denunciando, né? Vamos lá. As perguntas, eu só vou ler as perguntas que têm a ver com o tema, viu, gente? Porque tem outras perguntas aqui que não têm a ver com o tema da live. Vamos lá.
O Ricardo Souza coloca: ocupar Brasília para derrotar essa reforma. Não vai ter PEC, vai ter luta. É um comentário. O Júlio Cláudio Honor também fez um comentário. Vamos fazer atos públicos nas ruas, praças públicas de todo o Brasil, para divulgar a auditoria cidadã da dívida. Eu moro em Guiricema, Minas Gerais, e posso ir aos atos em Belo Horizonte. Então, Júlio, nesse momento, divulgar as duas coisas, né? A PEC e a auditoria, porque se já tivéssemos conseguido fazer auditoria, a gente não estava passando por esse desmonte aí, ó, porque já teríamos resolvido o problema das contas públicas. O Moacir Lopes coloca: o problema não é a avaliação de desempenho, é um sistema injusto, com metas perversas, gestores sem competência para avaliar. Esse é outro problema, né, Larissa? Esse é outro problema. São formas de avaliação díspares, muitas vezes, sem se explicar que critérios foram levados em consideração, e o servidor às vezes se depara com resultados sem nem saber por quê. Então, é preciso melhorar, sim, a avaliação de desempenho. Não se é contra melhor. Vale pontuar, porque, assim, vende-se que o servidor quer que fique o status quo. Não, aperfeiçoamentos podem acontecer. Melhoras podem acontecer, de fato, mas não da forma como está sendo proposta. Uma avaliação de desempenho que também não traz parâmetros. Só diz que o ciclo avaliativo é de 12 meses e que o servidor, em 5 anos, se ele tiver 3 avaliações ruins, ele está desligado. O que vai ser levado em consideração, então? Perfeito, exatamente. E em seguida, o Valto Rocha coloca aqui: a avaliação que precisa ser feita é das instituições, quanto ao cumprimento da sua finalidade, avaliação periódica. De fato, né? A sociedade, olha, imagina, a gente poderia ter aí uma avaliação, inclusive participativa, não é? Dos usuários do serviço público, o que precisa ser melhorado, como pode avançar, não é? Com um debate tanto dos profissionais do serviço público como dos usuários. Essa reforma nem passa perto disso, né, Larissa? Não faz uma avaliação do que pode e precisa ser melhorado. É apenas uma reforma para atender interesse do mercado privado. Isso é uma reforma feita para buscar o desligamento do servidor público e possibilitar a contratação dos temporários, dos precários, dos terceirizados, infelizmente. Exatamente. Mais um comentário aqui. Só antes, essa questão da avaliação do desempenho do órgão, gente, eu tenho que citar o Banco Central, né? Se nós fizéssemos uma avaliação do Banco Central, olha o prejuízo que o Banco Central dá para as contas públicas com a sua política monetária suicida. Gera crise, gera prejuízo de centenas de bilhões. Não estou falando do custo da máquina do Banco Central, não. Estou falando do custo dos mecanismos que ele opera na política monetária, por exemplo, remunerando a sobra de caixa dos bancos, agora disparando juros para corrigir a inflação, sendo que a inflação tem outras causas, não é? Tem uma live de 2 semanas atrás que nós falamos exatamente juros altos, inflação e disparada dos preços e queda do PIB. O que fazer? Tá lá, tem uma live inteira sobre isso, vocês podem assistir, quem não assistiu pode assistir depois. Mas se avaliar o Banco Central leva 0. E aí, o que fizeram? Deram independência para ele. Independência em relação ao Estado, absurdo, tá? A Márcia Amora coloca aqui: eles falam que precisa demitir telefonista do hospital porque é obsoleto, mas não falam em regular o telemarketing que te liga o dia inteiro. Realmente. Nada mais... a Cristiane Petersen coloca: nada mais tático do que dividir para governar. Então, há muitos anos, estão fatiando o funcionalismo público. Sim, nesse momento, julgando, né, um jogo, né, Larissa, de carreira de Estado contra quem não é carreira de Estado. Olha, eu também faço um pedido aqui a todo servidor, toda servidora, gente. Não embarquem, porque lá no artigo 37A tem o último parágrafo que fala que
lá carreiras de Estado não poderão ter esse compartilhamento. Eu quero lembrar para as pessoas que já são servidores e servidoras públicas há mais tempo, são inúmeros exemplos, tá? Mas eu não vou gastar o tempo da live com isso, não. Vou citar só um, que deve estar bem fresco aí na memória de todo mundo. Quando veio a reforma da Previdência, em 2003, do governo do PT, tinha lá a criação do Fundo Complementar de Previdência de natureza pública. E nós fomos completamente contra esse fundo de previdência complementar, porque isso aí ia dividir a carreira, ia ter aqueles com aposentadoria integral e os que ficariam sujeitos ao teto e mais a possibilidade de complementar. Essa complementar regida por aplicações de risco, né? Aplicação financeira é aplicação de risco, que não tem nada a ver com previdência, que quer dizer segurança, né? Quer dizer, não tem nem lógica semântica. Nós tínhamos vários argumentos, e aí brigavam muito conosco na época, Larissa, falando, não, mas a natureza é pública, não é coisa do mercado, não, é natureza pública. Eu falo, até quando é natureza pública? E olha aí, a reforma de Bolsonaro e Guedes, a última PEC, que foi aprovada, já tornou natureza privada. O FUNPRESP, que foi criado lá nessa PEC de 2003, foi regulamentado por Dilma, agora, no governo Bolsonaro e Guedes, já é fundo de natureza privada. Tá? Então, esse parágrafo ali das carreiras de Estado, eu pergunto a vocês, até quando? Depois que a iniciativa privada tivesse instalado em tudo quanto é atividade do Estado, vocês acham que é possível a existência de ilhas de serviço público de carreira de Estado? É evidente que o risco é muito grande, gente. E então, os cargos exclusivos de Estado, é importante até falar nesse ponto, desculpa até te interromper, Maria Lúcia, mas eles vão ser objeto também de contratação temporária, eles vão ser objeto de redução de jornada com redução de remuneração, eles vão ser objeto de desligamento por insuficiência de desempenho, então não existe essa cisão que se quer vender. Todos vão ser prejudicados da mesma forma. Então, o negócio é se unir. O importante é todo mundo se unir, o servidor se unir. Ninguém tem que se separar, eventualmente, por ilhas de serviço público. Todos estão sendo prejudicados por essa PEC. Exatamente. E quando o governo mente falando que os atuais não serão atingidos, é para nos dividir, gente. É para julgar alguns na acomodação. Tá? Quando ele fala os atuais não serão atingidos, ou os de carreira de Estado não serão atingidos, é para julgar uma boa parcela da acomodação. Não caiam nessa. Como Larissa colocou, é hora de nos unirmos, porque juntos nós somos invencíveis, nós somos muito fortes. Então, nós temos que nos unir e atuar. Atuar, como nós falamos aqui, de todas as formas. Ir para o aeroporto, ir para os corredores da Câmara, atuar nas redes sociais, telefonar para os gabinetes, mandar e-mail, fazer o que puder, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Funcionário público é completamente diferente de funcionário do setor privado. O Fernando Santos colocou esse comentário. O portal do André Nunes. No Rio de Janeiro, a saúde pública já é privatizada através das famigeradas OS. Não é a troco de nada que nós, cariocas, estamos destinados a morrer nas filas dos hospitais. Sim, muito escândalo nessas OS, né, que já estão privatizadas. A Fernanda Piccolo. Excelente live. Essa PEC vai transformar o Estado em um cabide de empregos e liberar a corrupção com apadrinhamento político. Exatamente como foi falado. A Júlia Alves. Os cargos de militares ninguém questiona, mas professores têm contrato temporário? Pois é, né? O tratamento é bem diferente, viu? Depois a Larissa vai comentar novamente. O Salvador Alves. Somos 11 milhões de servidores públicos, sendo a maioria de servidores municipais. Eles estão totalmente por fora dessa PEC. Falha na mobilização. Olha, Salvador,
aí é a questão das lideranças, né? Das lideranças sindicais de buscar informação, está nas redes. Tem muita informação nas redes, não é? Tem a Frente Servir, tem a Auditoria Cidadã da Dívida, tem vários materiais disponíveis analisando aí essa PEC. Corre, ainda dá tempo, tá? Faça contato aí com quem você puder. A Márcia Amora acrescenta aqui, os servidores querem aperfeiçoamento do serviço público, não são contra a reforma, né? Como a gente falou. Mas essa PEC não é reforma. A Nádia, juízes ganhando até 100 mil reais por mês não entram na reforma. Não, nem juízes, nem deputados, nem senadores, nem das Forças Armadas, nem... deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais, Larissa? São os ditos membros de poder. Membros Inclusive, eles chegaram a ser incluídos em alguns pontos, e nesse troca-troca de relatório, o relator tirou. Tirou. Qual que era o interesse envolvido? Mas eles saíram sim. Tá vendo? É o Marco Siqueira. Na França, houve redução do PIB e perda de eficiência do setor público após a reforma administrativa causada pela redução e pelo congelamento de salário de servidores. Letícia Reis, essa PEC só favorece reprodução do capital, expansão das privatizações, terceirizações. Precariza condições de vida de trabalhadores que se mostraram tão necessários nesses tempos de pandemia. Tem a Marlene Sander. E cadê as oportunidades de reciclagem, cursos para melhorar o desempenho? O Paulo Lino, como gerir um órgão com servidores concursados comprometidos com as carreiras, com alguns cargos considerados de Estado e outros não? Ao lado de indicados e temporários com salários aviltados? Olha, Larissa, eu vou passar para você comentar, tem outras aqui, outras perguntas, se os aposentados vão ser atingidos. A Rita Oliveira, essa PEC é para sobrar mais dinheiro ainda para o pagamento da chamada dívida. Desmontar tudo. Eu vou passar para você, tem o Moacir Romero, fala que precisamos ir para as ruas, em todos os estados, e vir para Brasília. São muitas perguntas. Eu queria que você comentasse, assim, de um modo geral, o que você conseguiu ver aí também nesse chat, porque essa pergunta, que essa última que chegou aqui do Paulo Lino, eu achei muito importante, porque imagina o gestor de um órgão, com tudo misturado ali, servidores concursados, já super experientes e tal, e uma empresa ali que está ali compartilhando um espaço. Olha o risco. Os gestores poderão ser, em vários casos aí, não concursados, né? Não servidores de carreira. Cargos de chefia poderão ser ocupados por servidores, por pessoas que não são concursadas. Imagina se uma pessoa que é da própria empresa que está ali que é o chefe. O que ela vai fazer, gente? Ela vai deixar de lado aqueles servidores concursados. Ela pode até usá-los no início para treinar o pessoal dela, depois ela vai deixar de lado, e aquele cargo pode se tornar obsoleto, desnecessário. Então, olha o risco. Eu dou esse exemplo porque eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Não, sem falar, Maria Lúcia, também, assim, além dele ser considerado desnecessário, ele pode simplesmente estar ocioso ou não estar cumprindo metas e ser avaliado como insuficiente, com desempenho insuficiente. Então, ser demitido. Exatamente. Então, ele vai estar submetido a essas novas regras. Então, muito se preocupa com essas formas de desligamento, de se ter também uma preocupação do servidor concursado de estar agradando quem está ali, a chefia imediata. Porque ele pode ser prejudicado de alguma forma. Então, a gente vai ter uma mistura de regimes sendo aplicados, temporários, terceirizados, concursados, que vão ter que estar preocupados em agradar o tempo inteiro.
para poder se manter no seu trabalho. É esse o tipo de serviço público que a gente quer? Não é. Não é esse o tipo de serviço público que vai garantir uma qualidade. É preciso garantir a imparcialidade, é preciso garantir a impessoalidade e a atuação isenta. Volto a repetir, o servidor não tem que deixar de ser avaliado, ele só tem que ser devidamente avaliado. E a avaliação de desempenho não é uma coisa simples. A própria iniciativa privada tem muitos obstáculos para fazer uma boa avaliação de desempenho. Então, estamos sempre à disposição de melhorar. Agora, piorar é que não pode, como está se tentando fazer. A gente tem que andar para trás, a gente tem que andar para frente, né? Exatamente. Larissa, olha, eu acho que ficou claro para todo mundo o que está por trás dessa PEC, os imensos riscos que todas as pessoas estão atingindo. Uma pergunta aqui, se os aposentados serão atingidos. Assim, diretamente, não, mas você trouxe um ponto muito importante. Aquele aposentado já com paridade, se ele não tiver o paradigma dele no servidor da ativa, como é que vai acontecer? Como é que ele vai receber? Isso ainda pode dar aso, inclusive, a ações judiciais para discutir como é que essa paridade vai ser honrada. Então, olha aí o prejuízo que nem se pensou e que pode acontecer, porque o aposentado a priori não é objeto dessa PEC. Mas ele pode ser diretamente atingido de uma forma, na verdade, diretamente não, mas de forma indireta pode sobrar alguma coisa para ele. Eu também vislumbro isso porque, nossa, fazem tudo para prejudicar os aposentados, né? Sempre. Não, a paridade já tem sido aviltada, inclusive na minha carreira de auditor fiscal, criaram uma gratificação que não nós tínhamos o salário por subsídio, foi transformado e tal, e agora a gente não recebe mais integral. Então, assim, aquele contrato pelo qual o contrato que o Estado nos ofereceu quando nós enfrentamos um concurso público e aceitamos aquele contrato e nos submetemos durante 30 anos de serviço, 35, os homens, etc., ele está sendo rompido. Né? Agora, isso, quando se coloca numa PEC, não adianta a justiça, está na Constituição. Então, o dano é enorme. Então, os aposentados e aposentadas também podem ajudar, podem acessar as redes sociais e entrar nessa luta, como eu sou aposentada e estou aí, não é? Porque temos sim que lutar pela manutenção, e não só por nós individualmente, gente, é a sociedade como um todo que vai ser muito prejudicada, é o nosso país que vai ser prejudicado, é o Estado brasileiro, não é? A estrutura do Estado brasileiro que está em risco. Então, mais além da situação individual, nós temos que olhar para a nossa coletividade, derrubar, barrar essa PEC. Não é isso, Larissa? Você quer fazer as suas considerações finais, então, e tornar a repetir aí o lugar de mobilização que você vai estar amanhã? Com certeza, Maria Lúcia. Vamos em frente. A PEC atinge todos, não só os servidores públicos, porque o cidadão pode ter um serviço de má qualidade sendo prestado daqui para frente. Então, é hora de se mobilizar, é hora de ir atrás. Eu agradeço imensamente a abertura desse espaço e, principalmente, a possibilidade de debater com você, uma mulher forte, atuante, que é exemplo para tantas outras. É uma honra para mim estar aqui com você e vamos em frente. Esse canal foi de extrema importância para a gente poder expor os principais pontos dessa PEC, expor o tanto que ela é problemática, e fica aqui o pedido, vamos nos mobilizar. Amanhã, nos aeroportos das grandes capitais, quando os parlamentares estão saindo das suas bases, e aqui no aeroporto de Brasília, quando eles estão chegando para participar das deliberações. E no anexo 2 da Câmara, às 4 horas da tarde. É preciso fazer barulho, é preciso lutar. Muito do que já se conseguiu foi em razão da mobilização. Tem que se reconhecer que os avanços conseguidos foram porque as pessoas conheciam a matéria, veicularam e foram atrás. Então, a gente está no respiro final. Vamos impedir que haja aprovação no plenário. Vamos impedir que esse pacote de maldades passe. Vamos à luta. Obrigada. É isso aí, Larissa. Nós é que te agradecemos. Então, vamos lá, gente. Quem não puder ir pessoalmente nesses locais que Larissa acabou de colocar, né, na chegada aqui no aeroporto de Brasília amanhã, terça-feira,
na saída dos aeroportos, principalmente nas grandes capitais, tem vários deputados pegando avião. Faça mobilização nas redes sociais. Entre, por exemplo, nas redes da Auditoria Cidadã da Dívida, nós estamos em todas as redes. Tem vários posts lá sobre a PEC, sobre esses aspectos, sobre esse artigo 37A, tem vários. Entrem. Esse post que tem lá a carinha no post virtual dos que votaram a favor, que eu li o nome deles aqui, copia lá aquele post, cola lá nos comentários dele, compartilha para o comentário de cada um. Na página da Auditoria Cidadã também, está lá o Twitter de todos eles, e no post também do Twitter, tem lá o tweet de todos os 28 que votaram. Então, a gente faz o que pode, né, Larissa? A gente prepara um resumo, explica de uma forma mais fácil, faz ali o post, é só você ir lá e compartilhar e comentar, colocar nas redes dos parlamentares, pega o telefone, ligue para os gabinetes, envie e-mail, vamos pressionar para barrar essa PEC 32, que ela não chegue a ser votada no plenário, não é isso? Exato, vamos em frente. Vamos, Larissa, muitíssimo grata, Larissa, muito grata a todas as pessoas que estão aqui com a gente acompanhando essa live. Gratidão também a toda a equipe da Auditoria Cidadã da Dívida, que nos ajuda aí com as postagens, com a busca dos estudos e com os contatos. Gratidão a cada uma aí da equipe da Auditoria Cidadã também. E aqui da técnica, né, o nosso Vinícius e todo o pessoal. Boa noite a todos, cuidem-se e mobilizem-se, não a PEC 32. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. Vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. Modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.